Sejam todos bem-vindos à primeira parte da nossa live especial sobre feminismo. Este bate-papo foi dividido em duas partes. A primeira você assiste agora, e a segunda estreia amanhã, dia 26 de abril, às 20 horas aqui em nosso canal do YouTube. É muito importante que você compartilhe o link dessa transmissão em seus grupos de WhatsApp e Telegram. A equipe Brasil Paralelo agradece. Fique agora com a nossa live especial, O que as feministas realmente querem, parte 1. Seja muito bem-vindo ao nosso evento O que as feministas realmente querem. Evento este que ocorre a propósito do lançamento do mais novo documentário original da Brasil Paralelo, intitulado A Face Oculta do Feminismo. Eu estou aqui hoje com convidados ilustríssimos, maravilhosos, muito estudiosos deste assunto, para nós falarmos sobre um assunto que é tão polêmico quanto massivamente presente na nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo inteiro já há alguns anos. E essa tendência está acontecendo aí de se acirrar nos últimos tempos. Nós vamos falar sobre feminismo. É muito interessante porque geralmente nós vemos o lado brilhante do feminismo, né? Nós vemos aquele lado iluminado, belo, lindo, que fala para nós sobre sororidade, sobre igualdade, sobre equidade. Mas é válido que nós nos perguntemos se há algo não dito às pessoas, mas que efetivamente esteja presente dentro do movimento. Será que existem motivações ou objetivos que não são apresentados, inclusive às pessoas que se auto-intitulam feministas? É justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, com esses convidados maravilhosos. Começo apresentando aquela que já é prata da casa, musa, Ana Caroline Campagnolo, professora de História e deputada estadual. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Lara. Oi, Arthur. Oi, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês novamente no Brasil Paralelo. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi aqui para o Brasil Paralelo. Nós temos mais de 5 aulas sobre esse tema aqui, quase 7 horas de conteúdo. Então é sempre uma alegria voltar para cá para falar desse assunto com vocês. Aliás, vamos falar deste curso aqui hoje. Você não perde por esperar. Eu fiz o curso, inclusive. Também estamos aqui com o Aloísio Dantas, que está aqui pela primeira vez. Muito bem-vindo, Aloísio. Ele que é professor e estudioso do tema Ideologia de Gênero. É coautor dos programas de formação literária Our Home School, orientados para a formação de crianças e jovens. É um prazer recebê-lo aqui, Luiz. Alegria imensa. Prazer todo meu. Alegria toda nossa. Tenho certeza de que vai render um bom papo aí. Estamos aqui também com Ludmila Lins, juíza e professora, presente aqui hoje no evento. Esteve conosco recentemente no Contraponto, né, Lud? É um prazer recebê-la aqui. Que bom vê-la. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer meu estar aqui com você, Lara, e estar aqui fazendo parte aqui desse lançamento. O prazer é todo nosso. E estamos também com Guilherme Freire, não poderia ser mais prata da casa, né, Gui? Guilherme Freire, diretor do documentário e professor de filosofia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lara. A alegria é toda minha. Estou mesa ilustre aqui. Então, tá ilustre mesmo, não é por nada, não. Não, espetacular. Estou muito feliz de estar falando sobre esse documentário, que foi muito empolgante de fazê-lo, de dirigi-lo, uma alegria muito grande. E como não poderia ser diferente, eu não apresentarei este programa sozinha. Falarei também com o meu querido, meu amado amigo Arthur Morrison, com o qual eu divido a bancada do programa Conversa Paralela, que você provavelmente conhece. Mas eu quero saber por que é que o Arthur não está aqui. Arthur, você está me ouvindo? Onde você está? Pois é, Lara, eu estou aqui no meu lugar de fala, né? Vocês me tiraram do estúdio, eu não estou nem no cenário aí de vocês, mas eu vou me fazer presente aqui para comentar, né, e fazer as perguntas que vocês mandarem aí no chat para a gente. Então, pessoal, mandem perguntas para nós, eu vou estar lendo aqui, vou estar selecionando, eu quero ver se o pessoal aí do cenário vai conseguir responder essas perguntas. Colocaram o Arthur no devido lugar de fala dele. Pessoal, muito bom isso, adorei, ficou sensacional. Pessoal, e para quem está nos assistindo aqui agora, saiba que neste exato momento, você que é membro da Brasil Paralelo, de qualquer um dos planos,
seja aquele plano mais em conta de R$10, seja o maior de todos os planos acesso total, você já pode, neste momento, acessar o nosso novo documentário original, intitulado A Face Oculta do Feminismo. E a propósito do lançamento deste documentário, a BP tem um presente para você. Nós estamos liberando um desconto de mais de R$250 para você assinar aquele que é o melhor de todos os nossos planos, o Plano Acesso Total. Como o próprio nome diz, ele é um nome autoexplicativo. Assinando o Plano Acesso Total, você poderá ver todo o conteúdo da Brasil Paralelo. Desde aquele conteúdo presente na nossa plataforma de streaming, então filmes devidamente comentados, muitos pelo Guilherme Freire, né? Então existe toda uma contextualização ali a respeito daquele filme, uma análise daquele filme. Programação infantil, para que você aperte o play sem medo e deixe suas crianças assistirem a todos os programas escolhidos a dedo ali pela Brasil Paralelo, documentários, podcasts, e você também poderá acessar, dentro deste mesmo plano, Plano Acesso Total, todos os cursos presentes na Brasil Paralelo. São dezenas de cursos sobre diversos assuntos. História, filosofia, bioética, geopolítica, língua portuguesa, até o meu próprio curso está lá dentro. Um curso com mais de 40 horas sobre língua portuguesa. Então, realmente é o nosso plano mais completo, com mais de R$250 de desconto. Não é isso mesmo, Arthur? Conta pra nós! E lembrando que esse documentário ele está exclusivo para os nossos membros assinantes, para todos os membros assinantes, desde o Plano Patriota até o Plano Acesso Total. Só que esse desconto é somente para o Plano Acesso Total, onde você libera 100% do conteúdo da Brasil Paralelo. Agora vamos ver o trailer e entender um pouco mais sobre a face oculta do feminismo? Roda aí, produção. A maioria das pessoas acham que por você ser mulher, você já é feminista. Ela é considerada a primeira feminista. Ela ficou conhecida por causa do seu livro, As Reivindicações dos Direitos das Mulheres. A gente sequer se dá conta de que muitas das ideias feministas estão enraizadas na nossa cabeça. Ela tentou matar um homem. Ela escreveu um manifesto SCAN, Sociedade de Cortar Homem. Mas as mulheres esqueceram que com a liberdade vem a responsabilidade. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Uma das grandes falácias do movimento feminista quanto à emancipação da mulher é a ideia muito vendida, muito difundida, de que foi o feminismo que conquistou para a mulher a inserção no mercado de trabalho. Por isso que eu sou forte, sou guerreira, não sou reprimida, nem calada, sou feminista! Você acompanhou aí o trailer do nosso novo documentário. E para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe disso, o membro do Acesso Total, aquele que tem o Plano Acesso Total, pode ver dezenas de cursos que estão dentro da plataforma da Brasil Paralelo. E um destes cursos é sobre a história do feminismo. Um curso que tem mais de 7 horas. Eu assisti a este curso e ele me descortinou uma série de coisas, Ana. Eu pude perceber como você teve cuidado assim, de criar uma sequência lógica, mostrar desde as protofeministas, trazendo trechos da literatura de fato. Então, assim, não são vozes da minha cabeça, né? Isso realmente está neste livro, veja, eu vou ler aqui para você, e aí aquele livro todo marcado, eu vi como você se dedicou àquele curso. Este curso fala sobre as origens do feminismo, sobre o que significou cada onda, as ideias das principais teóricas feministas e o papel do feminismo na revolução sexual que estamos vivendo. Curso da Ana Caroline Campagnolo, né, Ana? Um trabalhão fazer aquilo, né? Foi o primeiro curso que eu produzi, tinha muita expectativa com isso, queria mesmo impactar as pessoas com esse conteúdo que naquela época era completamente novo e exclusivo. E a gente se dedicou e, infelizmente, um curso que era para chegar até a ideologia de gênero, nós só conseguimos ficar primeira, segunda onda. De tanto conteúdo que teve, eu extrapolei o limite de horas. E por isso o Brasil Paralelo teve que fazer outros conteúdos para falar sobre ideologia de gênero. Olha. Só para ter uma ideia de quanto a gente dedicou tempo naquele assunto. Inclusive falaremos sobre ideologia de gênero hoje aqui neste nosso bate-papo, né? E eu não poderia deixar de falar
que se você fizer a assinatura do plano Acesso Total durante esta live, tem que ser durante esta live, hein? Você vai concorrer a uma de 100 unidades que serão sorteadas de um livro escrito pela professora Ana Caroline Campagnolo chamado Feminismo, Perversão e Subversão. Este livro, então veja só, são 100 unidades deste livro que vão ser sorteadas na semana que vem para aqueles que fizerem parte agora do plano Acesso Total. Arthur, mostra para nós o livro aí, por favor. Ó, então clica no link da descrição que está aparecendo aí no seu vídeo e no QR Code que está na tela, é só apontar o celular para a tela do seu computador ou da sua televisão, escanear o QR Code e você vai estar concorrendo a um de 100 desses exemplares aqui. Ana, e eu já quero começar indo direto ao ponto. Gostaria de começar batendo um papo com você. Afinal de contas, qual é a face oculta do feminismo? Será que existe realmente algo ali que está realmente presente no movimento, mas que existe um pequeno grupo que não quer que todas as pessoas conheçam? Com certeza. A propaganda do movimento feminista, todo mundo já conhece, é essa que você já mencionou. Direitos iguais, combate à violência contra a mulher, principalmente essas duas pautas. Mas nós precisamos saber, e conseguimos saber isso se lermos os textos das feministas, as obras das feministas, que o movimento tem um objetivo que extrapola e às vezes até independe desses dois assuntos. O combate à violência contra a mulher e o direito igual, a luta por direitos iguais, que é o tema da revolução sexual. E essa revolução sexual, ela não é apenas uma revolução na forma como os sexos se comportam, um em relação ao outro. Não é uma transformação da maneira como o marido trata a mulher trata o marido apenas, mas é uma transformação na própria identidade sexual de cada um de nós. E depois, claro, o Aloysio vai poder falar sobre isso com mais propriedade. A ideologia de gênero cumpre esse papel, né? Balançar e fluidificar a nossa identidade sexual. Então, quando eu falo sobre revolução sexual, a gente fala sobre isso no curso, a gente fala sobre isso no novo documentário original da Brasil Paralelo, que está incrível. Nós falamos sobre isso. O movimento feminista usa uma bandeira que é doce, que é palatável, mas por trás vem essa revolução sexual. Você mencionou aí que nós estamos sorteando 100 unidades do meu livro. Lá na introdução, na última página da introdução, eu defino em um parágrafo algumas dessas características de uma face oculta do feminismo, que é a destruição da família, a desagregação familiar, a desordem e a discordância, a competição crescente entre os sexos, e disso decorrem inúmeros problemas sociais que nós temos hoje. Crianças sem pai, desestrutura familiar, a marginalização, o aumento da criminalidade. Parece que não há conectividade, mas há, porque quando você afeta ou destrói a família, que é a célula mãe da sociedade, você afeta tudo. Isso é tão importante que até mesmo comunistas e marxistas como Stalin perceberam, né? Nós mencionamos isso no documentário, no curso. Lenin estabeleceu a revolução sexual na nova Rússia, na Rússia comunista, na Rússia soviética. Ele colocou em prática todos os sonhos das feministas, como a Alexandra Kollontai, os sonhos dessa face oculta do feminismo, o que o feminismo queria de fato. Nesses livros publicados por ela, em 1920, ela fala sobre isso, ela deixa claro que o movimento feminista é um movimento de revolução sexual e não um movimento de luta por direitos iguais, simplesmente. E Lenin coloca em prática tudo que está na cartilha feminista dela. E depois Stalin tem que voltar atrás. Não por causa do casamento, não por causa da monogamia, não porque Stalin se converteu ao catolicismo ou ao cristianismo, virou uma pessoa moral e correta. Não tem nada a ver com isso. Ele teve que voltar atrás porque a sociedade russa estava perdendo, inclusive, em produtividade. As cidades estavam sendo afetadas, a taxa demográfica estava sendo afetada. A Rússia inteira, enorme, gigante Rússia, estava sendo afetada pelas mudanças que Lenin havia empregado com a legislação feminista. Então é muito, muito importante desvelarmos esta face oculta e mostrarmos que o feminismo tem muito pouco a ver com esses direitos que, no fim das contas, já foram quase todos conquistados. É muito difícil responder hoje quais são os direitos que um homem tem e uma mulher não tem. É um desafio mesmo. Ludi, apesar disso tudo que a Ana trouxe para nós, por que você acha que as mulheres majoritariamente ainda se sentem compelidas
a se auto-intitular feministas? Por que uma mulher não pode falar, não, pô, eu não sou feminista, pronto, e acabou? Essa tua pergunta me fez me lembrar de quando eu era mais nova e ouvia falar de feminismo, essas coisas todas. Eu pensava, né, naquele pensamento bem superficial. Será que eu sou uma feminista? Será que eu deveria ser uma feminista? Mas eu nunca tive coragem, naquela época, mesmo sendo jovenzinha e tal, eu nunca tive coragem de dizer, não, eu sou uma feminista. Porque o que eu pensava? Eu não sei exatamente o que isso é. Eu tinha aquela sementinha de algo que estava me incomodando. Então, eu falava, não, eu não vou dizer que eu sou uma coisa que eu não tenho certeza do que é. Deixa eu ver o que é. E só fui descobrir realmente o que era anos e anos depois. Só que essa minha conduta não me parece ser uma conduta muito corriqueira entre as mulheres. Esse espírito investigativo, né? O espírito investigativo, aquela pressa em se encaixar em alguma caixinha, em se enquadrar em alguma categoria. Graças a Deus eu nunca tive essa pressa. Só que eu sei que isso não é um comportamento comum. As pessoas, geralmente, as pessoas têm pressa de terem seus grupinhos, de terem as suas patotas. É o que o professor Olavo chama de o imbecil coletivo, né? Que é aquela coletividade de pessoas que ficam ali até de inteligência mediana ou superior, que estão ali, umas imbecilizando as outras, aplaudindo mais as outras, ainda que estejam falando as maiores barbaridades. Então, esse espírito do coletivismo, da tentativa de ser aceita em grupinhos, essa necessidade de pertencimento a um grupo, me parece que isso é um dos fatores que fazem com que as mulheres queiram urgentemente se enquadrar, se rotular, colocar um post-it na sua própria testa, dizendo, eu sou feminista. Então, a partir desse momento, é como se o mundo se abrisse para elas, como se as portas se abrissem, como se elas passassem a ser imediatamente vistas como pessoas empáticas, como pessoas de bom coração, como pessoas elevadas, né, elevadas espiritualmente, e conseguissem ali algum reconhecimento social. Vão conseguir muitas se inserir em determinados grupinhos, em determinadas patotas, e, consequentemente, muitas acabam se valendo disso politicamente, porque elas acabam criando um problema, ou problemas no plural, problemas que não existem, para vender soluções. Então, isso, na verdade, é uma das facetas, né? Mas eu acho que a maioria acaba dizendo que é feminista por influência da mídia, para se sentirem incluídas na patotinha, serem aplaudidas por alguma coisa, porque as pessoas acabam tendo essa necessidade de autorrotulação, né? Como o adolescente. O adolescente, normalmente ele tem essa necessidade de pertencimento. Eu sou do grupo do emo. Eu sou do grupo, sei lá, do cabelo colorido. Eu sou do grupo que faz TikTok, dancinha. O jovem, isso é coisa de adolescente. Então é lamentável a gente ver adultos nessa condição de querer se autorrotular, colar post-it na testa, se rotulando de alguma coisa que não sabe nem o que é. Você acha, então, que é um movimento mais emocional do que racional, assim, inicialmente? Sem dúvida. Inicialmente, a pessoa entra nessa achando que está sendo racional. Ela está se achando muito inteligente. Então, ela fica ali na superficialidade. Ela, não, eu sou feminista porque hoje em dia eu uso calça comprida por causa do feminismo. Hoje em dia eu voto por causa do feminismo. Hoje em dia eu trabalho por causa do feminismo. Então, ela fica ali só na superfície, aquela coisa do sentimento mesmo. Ela realmente não investigou aquilo a fundo, nem por um minuto da vida dela. Mas ela repete aquilo porque aquilo é muito raso, é um discurso muito fácil, né, facilmente absorvido pelo organismo. Elas digerem aquilo e ficam repetindo, e elas percebem que repetindo essas palavras muito fáceis, elas são aceitas. E aí é que entra a mágica da coisa. Sendo aceitas, elas às vezes não têm muito o que oferecer. Então elas oferecem aquilo ali para serem aceitas, para terem um aconchego social. Então é isso que elas têm para oferecer. É o discurso fácil que nem elas mesmas compreenderam
o que é aquilo. Então, elas apenas repetem, são repetidoras de chavões. Frei e Aloísio, nesse contexto que foi tão bem mostrado pelas meninas, qual é o papel do homem? Será que ele deve apoiar as suas mulheres, suas filhas, suas amigas, as pessoas de sua convivência, suas mães, eventualmente, a se enquadrar neste movimento ou a seguir sua vida independentemente disso, né? Livres dessas amarras? O que vocês acham disso? Fiquem à vontade, qualquer um dos dois. O papel do homem é ser homem. É simples assim. Conte para nós. Uma grande dificuldade disso que a gente está tentando desvendar aqui é a falta de conhecimento. O que ocorre? No imaginário, tanto dos homens quanto das mulheres, o que há é um simulacro que não tem nada a ver com a realidade crua do que é o movimento feminista, que Ana demonstrou tão bem lá no livro. Se o cara pegar o livro que Ana Campanholo escreveu, são quase 400 páginas, ali você vai ter praticamente tudo que é importante. O trabalho que você fez é uma coisa assim, primorosa. Então, como ninguém entende o que é, ninguém sabe o que é efetivamente o negócio, então o cara tem uma imagem falsa e todo o comportamento dele vai ser pautado por essa imagem, esse negócio que é falseado. Isso tanto dos homens quanto das mulheres. E aí, veja, a população brasileira, nós sabemos que é majoritariamente conservadora. Mas eu percebo que há meio que uma esquizofrenia. E essa esquizofrenia, a causa da esquizofrenia, por assim dizer, é exatamente a falta de compreensão das coisas. Ao mesmo tempo que boa parte da população, a maioria, defende valores, princípios conservadores, preza pela tradição, ao mesmo tempo, as mulheres se dizem feministas. E os homens apoiam, não, ser feminista é uma coisa boa. Nós estamos falando de uma das poucas coisas que é uma unanimidade. Como você pode ser contra o feminismo? Quer dizer, é anátema. E aí, se nós fizermos, por exemplo, uma investigação histórica, quando nós começamos lá, onde você começou o seu livro, do começo da história, das proto-feministas, da Mary Wollstonecraft, não é? Que foi a primeira mulher que se lançou num debate público em resposta a um cara chamado Edmund Burke, que escreveu algumas reflexões ali, criticando a Revolução Francesa. Burke escreve as reflexões sobre a Revolução em 1790. A Revolução, nós sabemos, 1789, né? Ali em meados, a queda da Bastilha foi 14 de julho, salvo engano. Em dezembro, nós temos um discurso de um dissidente calvinista que era amigo da Mary Wollstonecraft, chamado Richard Price, que era um cara de verniz revolucionário, exaltando o que estava ocorrendo na França. Nós estamos aí na Inglaterra, em Londres. Esse cara fazia parte de um grupo liberal, digamos assim, progressista, e a Mary Wollstonecraft fazia parte também desse grupo, quer dizer, era o amigo dela. Em resposta ao discurso do pastor, do Richard Price, Burke escreve as reflexões dizendo o seguinte: isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque eles estão negando a tradição, eles estão negando os valores, eles estão colocando todas as forças naquele ideal iluminista da razão, do progresso. Nenhuma sociedade, nenhuma instituição é capaz de sobreviver sem essas bases. E aí o que é que nós temos? No mesmo ano, logo em seguida, em 1790, a Mary Wollstonecraft escreve
A primeira obra dela, não sei se é a primeira obra, mas a mais famosa, que é a Vindication of the Rights of Man, 1790. Em resposta ao que Burke tinha escrito. Então, o que é que eu queria destacar? Isso é muito interessante. A fundadora do movimento feminista, que vai escrever a pedra fundamental 2 anos depois, que é o Vindication for the Rights of Women. Ou seja, o surgimento do movimento feminista ocorre dentro de uma discussão com o fundador do movimento conservador. Olha que coisa interessante. Então, o conservadorismo britânico, no caso, cujo pai é o Edmund Burke, ele está ali. O surgimento do movimento conservador britânico surge na mesma época ali, na mesma discussão do movimento feminista. Ou seja, o movimento feminista é um movimento de reação. É um movimento revolucionário. E as pessoas precisam entender o que é a revolução. Mais do que a quebra de uma determinada ordem política, econômica e social, a revolução é uma revolta contra a própria realidade das coisas. A revolução é uma revolta contra o próprio ser das coisas. Isso é a medula, isso é o DNA do movimento feminista. O movimento feminista ele está encravado dentro de um negócio maior chamado movimento revolucionário. E as pessoas precisam entender isso. Até onde vai o alcance do movimento revolucionário? Até onde pode chegar esta revolta contra a própria realidade, contra o próprio ser mesmo das coisas? E sabe onde é que ele pode chegar? Dando um salto bem grande, já chegando na ponta de lança do movimento feminista, que é o gênero. No começo ela diz, não existe mulher. No final ela vai dizer, eu não aceito ser mulher. Porque isso é revolta contra o ser. É revolta contra as coisas tal como elas são. Isso é a essência do movimento feminista. Permeado do começo ao fim pela revolução sexual. Isso, resume, em pouquíssimas palavras, a mim me parece que isso aí é um fio condutor. Seguindo esse caminho, você vai começar a perceber as pistas do que verdadeiramente é. A verdade das coisas. Qual que é o papel do homem, Freire? O papel do homem, eu acho que, em certa medida, não muda. Ele tem que cumprir o seu papel. Se você é pai de família, tem que ser pai de família. Se ele é um marido, ele tem que ser um marido. Eu acho que a minha casa tem 3 mulheres. Eu já tenho 3 mulheres na casa. Ninguém tem que me ensinar a valorizar as mulheres. Eu já estou lá, eu vejo minha esposa fazendo as coisas, vejo minhas filhas. É a coisa que eu mais valorizo na vida. Agora, eu acho que muito dessa ideia de, não, mas porque suas filhas teriam que ser feministas, sua esposa seria... Vem dessa ideia de que o feminismo tem 2 faces para mim muito claras, eu acho que vem. Quando você questiona no debate público contemporâneo, o que é o feminismo? São os direitos iguais, como a Ana falou, são os direitos iguais e a mulher não ser atacada. Então todo mundo tem que ser feminista, porque isso é bom senso e isso é óbvio. Mas, na verdade, quando você lê os livros das autoras feministas, tem uma série de premissas nessa história. Nós temos temas como destrabalho, temas como a reprodução, sair do corpo, do sexo, a desconexão do sexo biológico, sexo de nascença, que você não nasce mulher, você se torna mulher. Nós temos várias premissas de revolução, nós temos premissas das mais variadas emancipações sexuais, temos todo tipo de transformação social possível. Inclusive, fazendo um documentário, eu tinha uma preocupação muito grande que era de ser fiel às obras. Um curso da Ana era, porque, na verdade, já é elucidador demais qual é o conteúdo. As pessoas realmente não sabem qual é o conteúdo do que é a teoria feminista de fato. Agora, seria muito doido eu falar assim, não, vamos chegar lá em casa, eu sou pai, né? E agora eu vou ensinar minhas filhas que é para subverter a figura paterna e desconstruir a família. Seria, no mínimo, um pouco exótico da minha parte, querer fazer um projeto desse. O que eu acho que muitas pessoas entram nessa seria na linha de que elas não entendem que esse outro lado é associado ao projeto e elas não veem consequências que vêm, mas a nossa vida, em grande parte, é pautada por filósofos que já morreram. Nós somos influenciados por ideias de tempos que nós não imaginamos. Então, a pessoa, na verdade,
ela entra nessa questão social, que é fazer parte de um grupo, que é para ter tudo isso, mas ela vai ter essa bagagem. Eu vi uma vez um vídeo muito bom, uma pessoa que falava, olha, você pode não saber quem é Judith Butler, mas Judith Butler sabe quem é você. No sentido de que a pessoa pode não conhecer as ideias, mas as ideias do gênero estão impactando as pessoas no seu dia a dia. Então, acho que o feminismo, nós temos que realmente conhecer qual é a verdadeira face do feminismo, a face que ela não é, eu não acho que é escondida no sentido de que os livros são públicos, as pessoas falam, mas é como se houvessem dois discursos. É um discurso que é usado muito no debate público e é um discurso que nos livros, nas palestras, nas discussões internas, ele é mais explícito, ele é mais claro. Pois é, exatamente nesse sentido, eu estou pensando aqui agora, eu já fui professora de adolescentes, né, durante muitos anos, eu estou pensando nas minhas alunas e em tantas outras que neste momento podem estar nos assistindo. Meninas que têm aí 20 e poucos anos, ou quaisquer idades, mas majoritariamente essas mais jovens. Tirando um pouco dessa questão mais teórica e trazendo mais para o cotidiano das pessoas mesmo, meninas, Ana e Lud, vocês acham que uma jovem, seus 20 e poucos anos, está sendo ou pode estar sendo eventualmente usada mesmo pelo movimento feminista? Se você me permite, eu acho que dá para responder essa pergunta, inclusive fazendo uma conexão com essa pergunta que você fez para os meninos, né? Qual o papel do homem? E por que como as mulheres poderiam estar sendo usadas? Tem um livro que eu citei no nosso especial de Natal, que é um livro esgotado, raríssimo, e que quase ninguém vai conseguir comprar. Por isso eu gosto de falar desse livro, que é A Mulher do Século XIX, ou A Mulher do Século XX, do Julián Marías, que é um filósofo espanhol. Nesse livro, ele responde algo sobre o papel do homem e o papel da mulher que eu acho genial. E também a gente pode combinar isso com o que diz o Chesterton para tentar entender o que está acontecendo com a nossa jovem, o que está acontecendo com as nossas famílias. A primeira coisa que nós temos que distinguir é a mulher casada da mulher solteira e o homem solteiro do homem casado. Porque quando você está solteiro, você quase pode ser tudo. Você pode. Alpinista, astronauta, pianista, artista, advogado, largar tudo que você tem e virar um mochileiro nas montanhas. Você pode. Mas há algo que conecta profundamente homens e mulheres quando eles se unem. E esse algo é a diferença entre eles. Eu queria que quem está nos assistindo em casa tentasse refletir isso e para tentar entender o que diria Chesterton e Julián Marías se estivessem aqui conosco nessa conversa. Uma bola, ela tem dois lados, o de dentro e o de fora. Qual é o mais importante? O lado de dentro ou o lado de fora? Imagine uma bola sem o lado de fora e uma bola sem o lado de dentro. Sem o lado de dentro, ela não é uma bola. E sem o lado de fora, não serve para nada. Então, o homem e a mulher, e o papel do homem e o papel da mulher, ele serve nessa analogia. A mulher sempre esteve do lado de dentro da bola, como diz Chesterton. Ela sempre defendeu esse espaço, que era o espaço interno. E o papel do homem era estar do lado de fora da bola. Aí a gente cria uma dicotomia entre o comportamento de quem vive para o privado e o comportamento de quem vive para o público. Essa sempre foi a diferença entre o homem e a mulher, já dizia Chesterton. E qual era o papel do homem? Foi perguntado aqui para o Luiz, o Freire, e eles responderam, mas eu acho que dá para complementar isso. Qual era o papel do homem? O papel do homem era, no público, expandir os interesses do privado. E o papel da mulher era trazer as conquistas do público para o privado. Então você tinha uma combinação. O homem, ele sempre foi um grande apoiador da mulher, embora se diga o contrário. Para que uma mulher pudesse ser mãe, ela precisava ser apoiada pelo homem. A Simone de Beauvoir, que nós vamos conversar e falamos sobre ela no documentário, inclusive, no livro dela, onde ela fala, a biologia não é um destino, né? Nós temos que fugir do destino biológico. Ela faz uma análise no início do livro dela, O Segundo Sexo, só sobre reinos animais, analisando a biologia. E ela fala aí sobre como as rainhas abelhas dominam a colmeia e tudo mais. E quando ela fala sobre esse livro, ela fala sobre vários destinos biológicos e diz que nós, seres humanos, por sermos mais inteligentes do que todos os outros animais, podemos fugir do nosso destino biológico. O homem, no entanto, sempre teve a sua relação atrelada da mulher. Qual é o destino biológico da mulher? Ter filhos. Para que isso se realize, para que a mulher se realize,
ela precisa da ajuda do homem para que isso seja mais fácil. Porque uma mulher grávida com 3 crianças pequenas não poderia sobreviver no mundo, não conseguiria trabalhar, ela poderia ser comida por um predador e coisas poderiam acontecer. Então o papel do homem sempre foi apoiar a mulher. Ele sempre apoiou a mulher. Existem homens agressivos e violentos que são usados como desculpa para o movimento feminista existir. Mas o homem sempre apoiou, e prova disso é o que diz o Chesterton sobre o papel do homem e o da mulher. E na vida dessas adolescentes nós já vamos chegar lá. Os homens sempre apoiaram. Chesterton diz o seguinte: nós iríamos apoiar o direito ao voto feminino se nós víssemos que nossas mulheres querem votar. Mas a minha mulher não está pedindo para votar. E eu me encontro com os meus amigos e as nossas mulheres não estão pedindo para votar. As mulheres que estão pedindo para votar, dizia ele lá em 1910, é um grupo de. Se todas as mulheres estiverem pedindo, os homens vão conceder. E a prova disso é o feminismo de hoje. Como é que pode os homens serem tão subservientes a um movimento que os ataca tão profundamente? Recentemente, no parlamento, eu, deputada mulher, tive que defender um vereador homem dos ataques de uma outra política mulher, porque absolutamente nenhum deputado homem e nenhum vereador homem defendeu aquele homem. Então, quando as feministas falam sobre um homem que não apoia a mulher, um homem que quer prejudicar a mulher, que quer perseguir a mulher, de qual homem específico elas estão falando? É algum homem específico, porque não é o homem em geral. O papel do homem sempre foi apoiar a mulher, e ele sempre fez isso. E agora está fazendo de novo. Então, quando a mulher diz assim: eu não quero lavar louça, eu não quero cuidar das crianças, eu quero trabalhar fora, e vamos desconstruir tudo, e todes, e ideologia de gênero, e vamos acabar com a monogamia, o homem vai apoiar esse movimento e vai se favorecer dele. Na política eu aprendi uma coisa: quando alguém é muito mais forte do que você, não adianta você lançar uma flecha naquela pessoa. Se você tiver numa distância de poder muito grande com essa pessoa, ela vai virar o jogo a seu favor. Se os homens realmente são tão superiores às mulheres, eles vão virar o jogo. E como estão as mulheres que há 30 anos atrás estavam pedindo sexo livre e desregrado? Essas mulheres que há 30 anos atrás estavam pedindo sexo livre e desregrado, hoje, 30 anos depois, estão reclamando dos homens que as abandonam com seus filhos e não registram as crianças na certidão de nascimento. Então, o papel do homem, que sempre foi apoiar a mulher, ele deve ser repaginado para que a mulher tenha novamente a liberdade de perceber qual que é a sua natureza. A natureza do peixe é nadar, a natureza do pássaro é voar. Um pássaro que não voa, que não nada, não deixa de ser livre. E um peixe que não voa não deixa de ser livre. Se as naturezas são diferentes, elas precisam estar vivos dentro de sua própria natureza para que tenham essa liberdade. O que acontece com a nossa menina de hoje para ela ser tão vulnerável? Como estão as nossas famílias? Ela viu um pai ser pai, ocupar o lugar de homem. Ela viu uma mãe ser mãe. Se ela viu isso, então ela é fruto de um casamento estável, de uma família que dá segurança. Se ela tem segurança emocional, psicológica, ela não cai naquilo que a Ludmilla disse. Primeiro grupo que apareceu, eu vou entrar. Eu preciso desse grupo. Então, a nossa adolescente vive hoje esse dilema e essa tremenda insegurança psicológica e social também em decorrência do próprio feminismo. Julián Marias dizia o seguinte: nunca se escreveu tanto sobre a mulher, nunca se falou tanto sobre o que é ser mulher, nunca se especulou tanto sobre a liberdade da mulher e nunca se teve, ao mesmo tempo, tantas mulheres infelizes com sua própria situação. Eu não quero ser saudosista, até porque eu não vivi naquela época, mas a gente pode procurar na literatura da Antiguidade ou na literatura da Idade Média se homens e mulheres estão infelizes em serem homens ou mulheres. E não existe essa literatura. Eles podem... As pessoas passavam por dificuldades, pobreza, miséria, fome, peste, mas ninguém estava perdido. Você tinha uma pessoa centrada, porém com dificuldade, pobre, doente, miserável, mas era uma pessoa centrada. Hoje você tem, como disse a Ludmilla, adolescentes e jovens que têm iPhone, que têm videogame, que têm casa, que têm comida, que não estão doentes, que têm pai, que têm mãe e que estão perdidos. O cara está perdido, ele é psicologicamente vulnerável, ele é triste, ele é deprimido, ele é traumatizado, ele está sofrendo uma série de problemas. Por quê? Ele não sabe o seu lugar. E as pessoas acham que ser tudo, esse é o lema do feminismo. Você pode ser o que você quiser. Se alguém me dissesse, quando eu era criança, que eu podia ser qualquer coisa e tudo, eu ia entrar em pânico. Pô, não tem um norte para me ajudar? Me diz o que poderia combinar mais comigo para me dar uma orientação. O que o nosso jovem está vivendo hoje é, bom, se eu posso ser tudo e se eu posso ser qualquer coisa, por onde que eu vou começar? Eu falaria para minha filha, adolescente, filha, comece pela sua condição biológica.
Você tem altura para ser jogadora de basquete? Não, então não pode ser. Seus dedos são longos, bem longos, que nem os da mamãe? Então quem sabe dê para tocar piano. Bom, se você é baixinha, talvez você não possa jogar vôlei, mas quem sabe você pode jogar futsal. Outra condição biológica que você tem, você enxerga bem? Né? Você corre bem? Outra condição biológica, você é homem ou mulher? Se você é homem ou mulher, o que é mais fácil para você fazer o que você gosta mais? Como o movimento feminista vem destruir tudo na nossa identidade, e esse é um assunto importante que a gente trata no documentário original do Brasil Paralelo, o jovem está perdido. Bom, eu posso ser de secretária, alpinista, pianista, deputada, posso ser qualquer coisa, eu não sei o que eu vou ser. Então, como eu não sei o que eu vou ser, e eu tenho que ser alguma coisa imediatamente, eu vou entrar para um grupo. E a gente cai naquilo que a Ludmilla estava dizendo. Tem algo a acrescentar, Lud, a respeito dessa adesão massiva dos jovens, principalmente das jovens, né, mas dos jovens também, ao movimento? Tem, em relação à adesão massiva, até complementando um comentário que você tinha feito anteriormente a respeito da utilização das mulheres. Quem está usando quem, né? O homem está usando a mulher, elas estão sendo utilizadas para alguma coisa. Isso tem até uma explicação histórica do que aconteceu de utilização real de mulheres para este movimento. Na verdade, é um movimento revolucionário, e mais especificamente, dentro do movimento revolucionário, movimento comunista mesmo. Nós tivemos, no início do século XX, com o Lenin, ele estimulou mesmo, historicamente, ele estimulou. A gente tem registros disso da Terceira Internacional Comunista, a Comintern. Ele estimulou realmente que as mulheres fizessem parte desse movimento comunista. Havia, até a Ana citou ainda há pouco, a Alexandra Kollontai, que era uma comunistona histórica, né, amigona lá do Lenin. Ela já ela já tinha essa vibe de tentar conectar as mulheres para esse movimento e tudo mais. E ela mesma, não sei se a Ana concorda com isso, ela mesma foi, a meu ver, utilizada ali politicamente pelo próprio Lenin para trazer aquelas mulheres não para o feminismo, para o empoderamento, mas para o movimento comunista revolucionário. Então, o Lenin, ele, naquela época, né, era a época da Primeira Guerra Mundial, e os homens estavam lá na guerra, estavam morrendo e tal. Então, o Lenin precisava de força de trabalho feminina para as fábricas, para ocupar lá o chão de fábrica, né? Então, ele precisava mesmo da mulher como força de trabalho. Então, ele precisava desse movimento, ele precisava usar mesmo este movimento em favor dele, em favor da política. Então, ele estimulou esse empoderamento feminino, não porque ele gosta pra caramba das mulheres, porque ele é empático, porque ele é bonzinho. Porque ele precisava dessa mulherada, não só no chão de fábrica, já que os homens estavam lá morrendo na guerra, como ele precisava também duplicar o movimento comunista internacional. E nada melhor para duplicar do que, em vez de ter só homem, você chamar também a mulherada. Com isso, a mulherada que estava fora da política, ela foi estimulada a entrar na política. Porque com isso, imediatamente, você já praticamente duplica a quantidade de pessoas no movimento revolucionário comunista mundial. E foi isso que aconteceu. Isso foi estimulado na Comintern, em todas as internacionais comunistas, nessa especificamente. E daí a coisa começou a realmente ser utilizada politicamente. Não me parece que as mulheres tenham percebido, de repente, talvez as mulheres líderes do movimento, mas, enfim, as mulheres ali do chão de fábrica, me parece que elas não perceberam isso. Elas foram, sim, usadas e continuaram sendo usadas ao longo das décadas. E chegamos até esse estágio que nós estamos hoje. O que foi mudando foi o modo de se usar, né? A mulher, exatamente. Onde alocar essa mulher e de que maneira usá-la a favor do movimento. Lara, me permite, isso que a Ludmilla está falando está publicado num livro que entrevistou Trotsky, não Lenin, mas Trotsky fez uma análise sobre a Rússia depois da aglutinação de mulheres ao movimento, enfim. Tem um livro chamado Trotsky e as Mulheres. Esse livro traz uma série de entrevistas onde o próprio Trotsky fala sobre a resistência de muitas mulheres russas em aderir ao movimento. E ele fala sobre muitas coisas. Ele fala, por exemplo, como o movimento utilizava a escola e a educação pública para afastar as crianças russas, não somente de seus pais, mas de sua religião. Ele fala isso claramente nesse livro. Nós estamos afastando as nossas crianças russas do mito da criação
Nós estamos desconectando elas de qualquer ideia de Adão e Eva, de que Deus tem alguma relação com o homem, para tirar delas também a noção de pecado. Isso está dito nesse livro. Mas uma parte que cabe aqui perfeitamente com o que a Ludmilla disse, perguntaram ao Trotsky sobre a adesão das mulheres, inclusive fizeram várias perguntas, até muito inteligentes. Estão dizendo por aí que os comunistas fazem mal às crianças e tal. E numa das respostas que ele deu nesse livro, está tudo documentado, o Trotsky e as mulheres, ele diz, olha, nós estamos enfrentando uma forte resistência dentro das casas, porque os maridos já estão filiados aos partidos comunistas, porém as mulheres são naturalmente religiosas. Elas querem ser religiosas e não está batendo. Dentro de casa está dando confusão. O marido já é ateu e comunista, porque nós já o cooptamos nas fábricas, mas a mulher que ainda está em casa, ela ainda é religiosa, ela ainda quer rezar. E isso está dando problema. O Trotsky disse isso. Então, hoje você vê o movimento feminista falando sobre si, sobre o próprio movimento, como se ele fosse de uma adesão espontânea, voluntária e natural. E foi o contrário. Na própria Alemanha, na própria Rússia, que é uma Rússia comunista soviética, as mulheres resistiam. Elas podem até ter aderido à revolução por causa da fome, por causa de não quererem os seus filhos e maridos lutando na guerra, que afinal o lema do Lenin era tirar a Rússia da guerra e tal, né, acabar com a fome. Exatamente. Elas podem ter aderido à revolução do ponto de vista econômico, mas o próprio Trotsky, que seria o sucessor, sei lá, natural de Lenin, contava que as mulheres dentro de casa estavam criando confusão, elas queriam manter a religiosidade. Ou seja, a mulher, ela é mais religiosa do que o homem, ela resiste mais à ideia do novo. Isso, mesmo que a gente fosse todo mundo ateu aqui conversando, isso tem um traço na nossa evolução, na nossa psicologia evolutiva. Porque o que a mulher precisa de segurança, ela não tem força física, então ela precisa assegurar coisas, ela precisa tomar posse das coisas. Então, por isso que a mulher quer ganhar presentes, que ela quer ter posse, ela quer que o marido traga coisas para casa, ela quer que o marido volte para casa mais cedo, ela quer que as coisas estejam sob o seu domínio por causa da questão de segurança. Então, a mulher não conseguia ver essa revolução total, e não foi só Trotsky que falou isso. Kate Millett, no livro dela, A Política Sexual, a gente fala sobre isso no curso também, ela diz, olha, a revolução sexual foi apanágio dos homens. Eles agora dormem com quem querem, lá na Revolução Socialista, da Rússia. Eles dormem com quem querem, abandonam essas mulheres, não têm nenhuma responsabilidade com a prole, as mulheres precisam agora cuidar de crianças e trabalhar ainda na fábrica. Então, a Kate Millett, que era feminista, dizia isso. Todo o feminismo que nós fizemos até agora, dizia ela, até 1970, que era qual feminismo? Feminismo, principalmente de direitos iguais. Ela dizia, esse feminismo, ele é insuficiente. Nós precisamos fazer uma reforma profunda na natureza humana. Então, o feminismo não é sobre direitos iguais, porque ele é renegado pela própria... Que entra o que o Aloysio disse, né? Uma reforma contra a natureza humana. Isso. Então, é lutar contra a biologia. Isso. Aloysio, fala... Eu posso só complementar Diga. Isso daqui, ainda permanecendo nesse contexto aí da Rússia e a Revolução. Veja o que é partir de uma premissa falsa. Toda a formatação da política feminista de 17 foi feita à luz do pensamento marxista. Ali foi uma tentativa de implementar o que Karl Marx dizia, e obviamente que Karl Marx não poderia estar errado na cabeça do pessoal, né? Então tem uma obra, a obra fundamental, digamos, que dá um alicerce a isso daí, é uma obra que foi publicada em 1884, ou seja, Karl Marx morre em 1883, ou seja, depois que ele morreu, não é? Na verdade, quem publicou foi o amigo Engels, mas se você pegar o prefácio de 1884, vai dizer o próprio Engels dizendo, olha, isso daqui, quem realmente escreveu foi o meu falecido amigo, eu só dei uma melhorada. Foi uma obra escrita a 4 mãos. E lá, eles partem de uma premissa falsa, uma premissa antropológica falsa, que a gente não dá para detalhar aqui, mas ele lança um postulado que isso aí permaneceu ao longo de todo o movimento feminista e permanece até hoje. É que a obra é da origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? A premissa é, a família é uma instituição endemicamente perversa, porque surgiu como? No momento em que o macho escravizou a fêmea, usando da força,
tornou ela uma espécie de escrava sexual. Com isso, tomou-a como propriedade. Os filhos também vêm no embalo, como se diz, né? E depois surge um Estado que vai dar suporte a essa opressão. O macho disse, fique em casa que eu vou brigar com as feras lá fora, passar os perigos, ou seja, a divisão do trabalho. Surge a propriedade, a divisão do trabalho, surge a desigualdade. A família é a origem de toda a opressão da desigualdade. Isso foi colocado em 1884, nesta obra, e ele diz, aí é simples, tudo fica fácil. Se nós quisermos acabar com a desigualdade, com a propriedade, e se a família é a fonte de tudo isso, o que é que a gente tem que fazer? Tem que acabar com a família. Então, veja, esse negócio da abolição da família, esse negócio de... A família tem que ser, como Karl Marx dizia, aufgehoben, tem que ser abolida. Ele diz isso em 84, ele diz isso lá em 48, no Manifesto, ele diz isso em 46, na Deutsche Ideologie. Então, ele diz isso sempre. Isso pegou. Se você pegar todo o fio condutor da cultura marxista, você vai ver que isso é lugar comum. Tem que acabar com a família. Em 17, os caras levam isso a sério e um dos motivos para tirar a mulher de dentro de casa é este: enfraquecer os laços familiares. E não é teoria da conspiração, está escrito. Isso está tudo lá. A Alexandra Kollontai escreve lá em 1920 o Comunismo e a Família. Você cita isso no livro. Ô Freire, e embora o documentário tenha 1 hora de duração, ele consegue abranger todas essas questões que foram comentadas aqui. Comenta conosco, por favor, um pouquinho a respeito do documentário, como que essas teorias e essas explicações são abordadas lá. Tem 1 hora, mas passa bastante da história do feminismo e tem um capítulo sobre a Alexandra Kollontai, que é bastante conosco, por favor, sobre como que essas questões aparecem no documentário. O documentário reconstitui um pouco da história do feminismo, começando com o iluminismo, passando depois pelas proto-feministas, pela Mary Wollstonecraft, pela Mary Shelley, que é uma parte forte. Há uma preocupação muito grande em mostrar essa questão da relação do feminismo com a desconstrução da natureza desde o começo do movimento feminista. Porque o que parece, às vezes, é que não, havia uma primeira onda do feminismo, essa onda queria basicamente o direito ao voto, depois uma segunda onda, essa era um pouco mais radical, e agora na terceira onda surgiram essas coisas do nada. Em 2022 surgiu o gênero e surgiu outras coisas. Mas, na verdade, a coisa não foi bem assim. Quando nós olhamos as próprias figuras da Revolução Francesa, Condorcet, por exemplo, foi muito influente para Mary Wollstonecraft, muitos deles já tinham ideias de progresso histórico inevitável, de emancipação sexual. Marquês de Sade está escrevendo no contexto da Revolução Francesa. Muitos deles tinham, e nós mostramos bem a Mary Shelley, tinha todo um comentário sobre a mudança da natureza humana, que é o livro do Frankenstein, que aparece de maneira proeminente no documentário. Que é filha de Mary Wollstonecraft. Que é filha de Mary Wollstonecraft com o Godwin, que é basicamente um revolucionário. Sei lá, de família. É de família. Ela está dentro desse contexto. E o Percy Shelley era também um cara à esquerda do período dele. Sim, bastante. Viciado em velocidade. Ele e Lord Byron gostavam de umas coisas exóticas, e o Percy Shelley gostava de experimentos com energia elétrica, porque eles tinham essa obsessão de que nós, de algum modo, íamos mudar o corpo humano e a tecnologia nos emancipar das nossas limitações. Isso vai passando pela história do feminismo, e nós mostramos na Rússia essa obsessão, mas passa também pelo feminismo americano, por todo esse movimento progressista, que foi, em grande parte, que ganhou, porque o marxismo-leninismo, com toda a sua influência, que todo espalhou, nós vemos hoje que o progressismo americano, que é muito engraçado, ele tem um paralelo muito grande com o socialismo fabiano britânico, que é esse caminho do socialismo lento, do socialismo gradual e tal. Inclusive, a gente fala da Conferência Cênica Falls, que foi uma marca importante, que justamente traz esse lado. E essas feministas americanas tiveram essa estratégia, passando pela a Barry Friedan, que foi uma das que conceberam isso, que olha, nós vamos ter um discurso moderado, ao mesmo tempo que a teoria vai para lados surrealmente radicais. Então, de um lado, você tem um livro como A Mística Feminina, da Barry Friedan, que está fazendo um discurso que é para apelar para a mulher média, para convencê-la a entrar no contraceptivo, no aborto, na emancipação, no sair de casa, com argumentos que são, olha, sua vida está infeliz em casa, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a Barry Friedan está
envolvida com as outras feministas radicais que estão levando ideias a um dos livros mais chocantes que eu já li na minha vida. Uma vez eu tirei umas férias, né? E eu peguei para ler livros feministas. Eu falei assim, vou ler literatura feminista que eu estava me sentindo burro. Daí eu falei, é melhor pegar todos os livros e eu vou empilhar. Daí eu fiz uma pilha de livros. Vamos ler o que esse pessoal fala, né, do negócio. E aí eu fui ler A Dialética do Sexo, que é um livro, basicamente, é um livro chocante no nível impressionante, que é o livro da Shulamit Firestone. E então, no fundo, o que eu percebi ali na ocasião? Eu falei, caramba, tem aqui ideias que nós vamos viver todos aqui na rua e nós vamos estar tendo relações de todos os grupos com todas as pessoas e nós vamos parar de trabalhar e todo mundo vai parar de trabalhar e nós vamos viver uma vida emancipada e vai ter aqui não sei o que e tal. E daí você começa a ler tudo isso, você fala, gente, essas outras que estão fazendo esse discurso moderado estão vinculadas a esse mesmo grupo, elas são amigas, então na verdade está todo mundo junto. Depois a gente fala do Manifesto Scan, que é outro que tem a ver com isso de cortar homens e ataque aos homens e que a masculinidade é um defeito. E daí você vai lendo, poxa, a ideia de que o homem é um defeito não é uma ideia que é amplamente divulgada. Eu nunca vi ninguém fazendo um seminário de os homens são um defeito congênito. Nós vamos agora ter filhos fora do corpo, laboratório, né? Nós vamos conceber as crianças no laboratório, porque daí a mulher não vai ter os malefícios que vêm associados ao parto, né, e tal. E nós vamos excluir, vamos ter só mulheres, porque daí a gente gera em laboratório as crianças e vai ter só mulheres. Essa não é uma ideia que circula em ampla escala. E me chocou bastante. E aí o documentário vai indo, a face oculta, esse documentário vai indo até o ponto que nós cobrimos também a parte do ciborgue. Que é o quê? É o Frankenstein revivido num contexto mais contemporâneo, que não é só que tem que ser abolida a distinção entre o homem e a mulher, mas que, na verdade, nós temos que parar com essas divisões entre o que é homem e mulher, máquina, animal. Todas essas categorias elas oprimem, porque como tudo é uma construção social, elas estão limitando as barreiras entre as pessoas. Então, existe essa ideia, que agora é o contexto que surge a teoria de gênero, nos anos 80, que é o contexto de um futurismo no qual a tecnologia vai agora, isso a gente vê cada dia mais, das séries populares que estão por aí e outras coisas, nós vemos como a tecnologia é usada como vetor de redução. E aí você tem todas as tecnologias para isso, obviamente a pílula anticoncepcional foi um marco para isso, mas agora nós estamos até para um outro aspecto. E aí nós entramos na Judith Butler, que é uma figura-chave, que é a teoria de gênero, que é toda a parte que está em alta agora, até o contexto contemporâneo. Então, o documentário passa todas essas etapas, e aí nós terminamos e nós falamos assim, essas ideias de hoje, elas não são fruto do acaso, elas não são algo que apareceu do nada, elas são fruto de toda essa construção histórica, são 300 anos, contando o iluminismo, né, de história de transformações, de ideias, e essas ideias estão impactando você agora, não é que você está isento delas. E, inclusive, o futuro vai ser pautado por essas ideias. A ideia de que ideias que eram absurdas em 1930 não eram absurdas em 1960. Ideias que eram absurdas no Brasil, em 1930, não havia... A pauta do divórcio não era uma pauta... Vai mudando a janela de ouro. A janela de ouro vai mudando. O general Geisel aprova o divórcio, e hoje, se alguém chegar no Congresso e falar, eu gostaria de proibir o divórcio, ninguém vai levar esse debate adiante, porque a janela vai avançando. Então, o futuro, a janela, teve coisas que eu mesmo peguei de debate 10 anos atrás, que estariam sendo discutidas hoje, que ninguém imaginaria. Se me falasse que ia ter grandes projetos de educação em questões de gênero para crianças pequenas nas escolas nos anos 90, eu não teria acreditado, eu provavelmente acharia que vocês estão achando uma coisa que é fora da minha cabeça. Então, no documentário nós fizemos uma tentativa de ver nos textos das feministas. Então, eu peguei para ler esse livro, o Gender Trouble, que é o livro da Judith Butler, o livro que é uma referência nesses estudos de gênero, e ele fazia referência a essa frase da Simone de Beauvoir dos anos 40, justamente essa história de se tornar mulher, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, esse é um livro dos anos 80 fazendo referência aos anos 40, mas nós estamos vendo as consequências disso agora, nos anos 2020. Então, o que acontece é que nós precisamos estudar a história do feminismo. Por isso que o documentário traz essa história, porque, na verdade, tem muitas coisas que foram pensadas há 30, 40 anos, há 50 anos, mas elas têm um tempo de demora de implantação. Eu acho que é isso que as pessoas não percebem. Existe um establishment. Até a gente discutiu, mas as mulheres há uma aderência massiva ao feminismo. O que há é um establishment adere ao feminismo. E as pessoas vão confusas. As pessoas, na verdade, querem ter uma família, ter filhos e viver uma vida. O que seria o establishment? Comenta conosco. O establishment é mais ou menos o aparato, um consenso
que envolve o sistema universitário, envolve o sistema midiático e envolve o sistema burocrático político, em certa medida também uma parte do sistema financeiro, que chegou em certos consensos sociais, especialmente o establishment anglo-americano, né? Chegou nesse consenso progressista nas últimas décadas. Houve muitos debates, ele falou, não, esse aqui é a linha. Que ele tem as sementes disso desde a época do Iluminismo, já germinava, esse debate do século XIX já era forte, mas foi crescendo. Lembrando que os Estados Unidos teve uma era progressista em 1900. É muito engraçado como esse movimento sufragista, na época era chamado da era progressista, foi a época que se discutiu a criação da ONU, e era uma época que o feminismo bombava. Inclusive, os Estados Unidos teve o presidente Woodrow Wilson, que era um presidente progressista. Eu cheguei a ver, tem um filme do começo do século XX, filme americano, que ele tem é um filme meio racista, um negócio deplorável, né? E que ele termina com a ascensão da mulher feminista, que é um filme chamado Cimarron. Então é muito peculiar, porque existe uma estranhíssima associação ali, no caso, no contexto do Partido Democrata, que engloba aspirações do movimento feminista, nesse contexto de era progressista, com o racismo, que era uma herança do Partido Democrata. Associações muito peculiares, mas que você vê em 1900 e pouco. Essas ideias estão hoje influenciando a nossa cultura, e, claro, o curso da Ana é excepcional nesse ponto, ele faz a Constituição, ela também está no documentário de maneira muito preeminente, né? Tá brincando com a Ana, editando documentário, estou ouvindo sua voz aqui, tem vários computadores aqui, tocando ela aqui, mas acho que é muito importante as pessoas, para entender o presente, elas têm que conhecer essa história, né? O negócio ficou tão assustador que o Arthur até sumiu. Arthur, meu querido, você tá por aí? Olha lá. Que é isso, Arthur? O que tá acontecendo, meu querido? Eu não tava no meu lugar de fala, peraí. Ó, deixar meu livro aqui que eu já garanti o exemplar, tá? Deixar aqui no cantinho. E eu já tô selecionando umas perguntas, eu recebi uma ótima aqui, só um segundo. Vamos ver, ó. Pergunta aqui do Horácio Marenco. Vamos lá. Por que as feministas costumam expor o próprio corpo nas manifestações se reclamam por respeito e contra o assédio dos homens? Ô Campanholo, você consegue responder essa pra gente? Oh, Jesus. Justamente eu que me visto como uma crente da Assembleia de Deus me faço perguntas sobre roupa, é dificuldade. Bom, mas o movimento feminista ele é essencialmente contraditório. Aliás, a teoria revolucionária, nós, conservadores, nós procuramos lógica nas coisas. Mas o fato de você tentar conectar causa e consequência é um comportamento reacionário. O revolucionário, ele não age dessa forma. E não é somente com a roupa, né? Então vamos lá. Já vou chegar na questão da roupa, mas olha, o movimento feminista que quer, segundo lembrou aqui o nosso amigo Guilherme, acabar com a reprodução dentro do corpo. O movimento feminista que quer o direito de matar os próprios filhos, que é assassinar bebês, deu a isso o nome de direitos reprodutivos, que é justamente quando você não reproduz. Poliamor. O movimento feminista deu à falta de amor o nome de poliamor, que na verdade o nome correto seria polissexo. E todo mundo que é casado ou se apaixonou alguma vez na vida sabe que uma das maiores provas de amor na humanidade, é você se casar com uma pessoa e dormir exclusivamente com essa pessoa. Isso é uma prova de amor, que está atrelada ao sacrifício, à fidelidade. Isso é amor. Dormir com quem você quiser, a hora que você quiser, aí é falta de amor. Então não seria poliamor, seria polissexo. Com as roupas acontece absolutamente a mesma coisa. Bom, primeiro que todo movimento revolucionário, agitador, ele tem que causar impacto. Então, como é que os revolucionários russos, soviéticos poderiam causar impacto? Poderiam colocar fogo, na França poderiam derrubar a Bastilha, na Rússia poderiam sabotar as máquinas, colocando peças para as máquinas quebrarem. O movimento feminista poderia, nós temos até uma comédia grega, Lisístrata, em que é uma comédia, é engraçada, onde o dramaturgo, ele conta que as mulheres, para se rebelar contra os homens que estavam em guerra, pararam de fazer sexo com eles. E por que é irônico isso? Se os caras estão em guerra, não há mesmo como fazer sexo com eles, eles não estão aqui. Então há toda uma crítica, é muito engraçado esse livro, Lisístrata, da revolta das mulheres gregas, enfim, que foi escrito lá pelo século
5. O que o movimento feminista quer com essa questão do corpo? Primeiro, obviamente, é vulgarizar o corpo. E exatamente como o Arthur disse, como o Horácio perguntou, veja como não há conexão. Existe uma parte do movimento feminista que luta contra a pornografia. Existe um, né, que é contra a objetificação da mulher. Mas mesmo aquelas pessoas que dizem, nós temos inclusive artistas brasileiras famosíssimas, né? Se é que dá para chamar de musicistas e de artistas, mas enfim, cantoras famosas, que expõem o corpo o tempo todo e depois combatem o assédio. É o mesmo sistema daquilo que nós estávamos falando agora, Lara. Prega o fim do casamento, o fim da monogamia, a irresponsabilidade no sexo e depois reclama que 5 milhões de crianças no Brasil estão sem o nome do pai na certidão de nascimento. A pergunta do Horácio é maravilhosa. E não é bem uma pergunta, é só uma constatação da verdade. O movimento feminista, assim como todo movimento revolucionário, ele é autocontraditório. E nisso se sustenta o próprio movimento. E veja, quanto mais o movimento, as mulheres vulgarizam a sua roupa e o seu comportamento, e quanto mais as mulheres são tratadas como objeto, mais o movimento feminista tem uma justificativa para existir. O homem e a mulher, eles se comportam de forma espelhada. Foi muito legal isso que o Aloysio trouxe aqui pra gente, ao mencionar o livro do Engels. Porque ele falou assim, a propriedade privada começou a partir do momento em que a mulher e o homem se juntaram num sistema monogâmico. Esse mundo feminista que o Freire citou, que ele leu no livro da Sheila Bitts Firestone, inclusive tem um vídeo muito engraçado da Márcia Tiburi dizendo que ela sonha com um mundo onde todos somos hippies, vivemos pelados, uma coisa muito engraçada. Mas tinha acabado de ler o livro, foi. Tá uma conexão tudo. Eu acho que ela acabou de ler. Veja, esse mundo feminista, matriarcal, aonde é que ele está na história? Aonde que existiu esse mundo? Em que mundo as mulheres podem, em que mundo uma mulher que é essencialmente algo bonito, todos os homens acham as mulheres bonitas, eles querem ver uma mulher pelada. Em que mundo as mulheres vão sair peladas e os homens não vão achar isso bonito? Em que mundo? Somente no mundo onde mulher não é mulher e homem não é mais homem. Então tem sim uma característica de afronta, que é de afrontar a própria natureza humana, e também a característica militante. Quanto mais as mulheres se comportarem de forma vulgar e promíscua, mais os homens vão se aproveitar disso. E quanto mais os homens se aproveitarem e objetificarem as mulheres, mais o movimento feminista tem motivo para continuar existindo. Eles sempre vão continuar dizendo. Exatamente. Então, sim, como é que podemos acabar com o número de mães solteiras que sozinhas precisam lidar com pais que abandonam seus filhos? Incentivando o casamento, a responsabilidade, o papel paterno, o papel materno, incentivando o casamento. Não, elas não querem isso. Então é objetivamente e propositadamente contraditório. Faz parte da estratégia. Posso pegar um gancho aqui no que a Ana falou? Pegando o gancho nessa coisa da contradição do movimento feminista. Tem uma técnica, diria, uma técnica de controle da mente, de controle comportamental, que o professor Olavo explica no Jardim das Aflições, que se chama técnica da estimulação contraditória, que é uma das formas de destruição das inteligências. Então, o movimento feminista me parece que é utilizado como uma forma de manipulação, de controle de massas, de controle mais especificamente das mulheres, e de uma forma que faz com que as inteligências dessas mulheres sejam totalmente degeneradas, justamente porque elas são obrigadas a defender coisas que são contraditórias entre si, mutuamente excludentes, como esse exemplo que eles citaram, que a Ana citou. Então, o exemplo, por exemplo, que a Ana citou de cantoras famosas, né, que fazem shows seminuas e tudo mais, as feministas, ao mesmo tempo, elas falam da objetificação da mulher e, ao mesmo tempo, elas aplaudem essas mulheres. Então, ali, imagina o que não acontece lá dentro da mente dessas mulheres. A coisa, elas não conseguem perceber, mas elas têm a inteligência totalmente degenerada. E a consequência disso, o professor Olavo explica, é que quando você tem a inteligência destruída nesse nível, você está ali, em determinado momento, pronto a obedecer a qualquer comando. Então, você já não tem uma orientação no mundo, porque você já não sabe o que você está fazendo.
Você mesmo é contraditório o tempo inteiro nas tuas ideias, nas coisas que você fala. Então, você está pronto a obedecer a qualquer comando. Então, o primeiro salvador do mundo que aparece ali e te oferece uma solução, você aceita aquilo ali. Você já está totalmente dominado com a inteligência completamente destruída. Aliás, em 1984, Orwell dá um nome para isso, né? Que é o duplo pensar. Se alguém que está aqui, eventualmente, não tenha lido 1984, leia. Porque é uma distopia. Aliás, dentro da nossa plataforma, há inclusive comentários sobre isso, não há, Freire? Tem no Clube do Livro, tem um curso. No Clube do Livro. Tem E se você tiver o plano acesso total, você vai acessar, inclusive, o Clube do Livro. Pessoal, a propósito da fala das meninas, que foi fantástica, a produção separou para nós, me falaram aqui no ponto, um trechinho do filme para nós. Vamos assistir? A Bell Hooks, que escreveu o livro O Feminismo é para Todo Mundo, é uma ideia de popularizar a teoria feminista. I wanted to have some language that would actually remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality, and not to just have one thing be like, gender is the important issue, race is the important issue. But for me, the use of that particular jargonistic phrase was a sort of shortcut way of saying all of these things actually are functioning simultaneously at all times in our lives. Crenshaw e Hooks partem do pressuposto de que a sociedade é formada por sistemas de opressão a vários grupos, como raça, sexo e classe social, que funcionam de formas diferentes. When I say intersectionality, I'm being quite literal. I'm referring to the idea that racism, sexism, classism, homophobia, ableism, ageism, they're like deep grooves in our society. If you think of it as roads traveling north to south, east to west, and the traffic is the discrimination, the things that come rolling through. It's a dangerous place to live, to be near a highway or near an intersection where there's a lot of traffic. Some people live in intersections. Este trecho a que você acabou de assistir é parte do novo documentário exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo, assinantes de todos os planos, documentário chamado A Face Oculta do Feminismo. E lembrando que a Brasil Paralelo está oferecendo a você um mega desconto, um baita desconto de mais de R$250 para que você assine o nosso melhor plano, o plano Acesso Total. Assinando o Acesso Total, você, como o próprio nome diz, acessará a totalidade de conteúdos da Brasil Paralelo. Tudo que está ali dentro da plataforma de streaming, então todos os filmes, documentários, podcasts, comentários, muitos deles feitos, inclusive pelo Guilherme Freire, a respeito dos filmes. E poderá também acessar todos os nossos cursos, são dezenas de cursos ali presentes. Temos curso da História do Feminismo, da Ana Campanholo, temos curso do Guilherme Freire sobre simbolismo e tantos outros cursos ali dentro, inclusive o meu curso de Gramática Normativa da Língua Portuguesa, que tem mais de 40 horas de duração. Eu, particularmente, aqui uma questão muito pessoal, eu sou fã do Núcleo de Formação. Eu adoro o Núcleo de Formação. Já fiz inúmeros cursos ali e, assim, eu sempre falo isso, né? Antes de ser apresentadora ou qualquer coisa da Brasil Paralelo, eu sou fã da Brasil Paralelo. Então, eu sou heavy user, eu realmente consumo tudo aquilo que está ali dentro. Tenho cadernos e cadernos de anotação e percebo como aquele conhecimento me fez ter uma percepção mais integral da história e da sociedade de maneira geral. Muito obrigado por ter assistido a primeira parte da nossa live especial sobre feminismo. Este bate-papo foi dividido em duas partes. O segundo episódio estreia amanhã, dia 26 de abril, às 20 horas aqui em nosso canal do YouTube. Não esqueça de aproveitar a nossa promoção exclusiva para essa live. Assinando hoje até a meia-noite, você recebe R$200 de desconto em nosso melhor plano, o Acesso Total, e ainda concorre a uma cópia do livro Feminismo e Subversão, da autora e professora Ana Campanholo. Basta clicar no link da descrição deste vídeo e assinar agora. Até breve.